Bom dia a todos. É um prazer recebê-los na transmissão de resultados do Banco Mercantil referente ao terceiro trimestre de 2025. Meu nome é Leonardo Ferraz, eu sou responsável pela área de relações com investidores e, em nome de todo o time, eu agradeço a presença e o interesse de cada um de vocês que nos acompanham nessa manhã. Participam comigo nessa transmissão Gustavo Araújo, nosso CEO, e Paulino Rodrigues, nosso CFO, que irão compartilhar os principais destaques referentes aos resultados desse trimestre. Eles irão conduzir a apresentação e, logo em seguida, nós abriremos espaço para a sessão de perguntas e respostas. Eu lembro que essa transmissão está sendo gravada e que tanto a apresentação quanto a sua transcrição, assim como o material de apoio, estarão disponíveis no nosso site de Relações com Investidores. Durante toda a apresentação, vocês podem enviar suas perguntas por meio da aba de Q&A localizada na parte inferior da tela ou pelo nosso canal de WhatsApp, acessível via QR Code que será exibido ao longo da transmissão. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela presença e agora, para dar início à nossa apresentação, eu passo a palavra a Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo, é com você. Bom dia a todos. Esse trimestre representa para a gente muito mais que um lucro líquido recorde de 254 milhões de reais, com ROE de 45%. Esse trimestre marca uma forte retomada na nossa originação, que cresceu 66% desde o último trimestre. Vamos lembrar que trimestre passado a gente teve todo um ajuste operacional do fluxo de contratação de consignado e a gente conseguiu ajustar as nossas rotinas e as nossas jornadas para recuperar essa produção, essa originação de crédito. Além disso, a gente observa um avanço da receita de todo o nosso ecossistema 50+, com alta de 30% no ano, e 14% só trimestre contra trimestre. E além disso, um número que era super difícil de chegar, um desafio interno muito grande de chegar em 80% da originação do banco de maneira digital, cresceu de 80% para 85% só nesse trimestre. Mas acima de tudo, esse trimestre também, para a gente, é um grande marco, porque a gente lançou a maior campanha institucional de marketing da nossa história. Muito desse resultado que a gente vai falar aqui hoje vem dessa nossa capacidade de entender o tamanho do mercado, essas tendências demográficas e de criar cada canal, produto, jornada, conversar com o nosso público 50+, e ocupar esse espaço ainda muito pouco explorado de mercado. Então esse posicionamento claro oferece para a gente um reconhecimento de marca muito forte junto ao nosso público, reduz o CAC, que é o custo de aquisição do nosso cliente, e aumenta o engajamento, que a gente mede aqui com o LTV. Então, num verdadeiro ciclo virtuoso. Tá? Então, nos últimos anos, está aqui na tela, a gente criou a tagline "Sua experiência nos inspira", renovamos a marca, celebramos os 50 e tantos com o Fábio Júnior, e nesse trimestre, claro, a gente ganha esse novo parceiro, um parceiro de negócios, um parceiro de propósito, o nosso rei Roberto Carlos. Então, o banco se une a uma personalidade unânime, um dos maiores artistas, sem dúvida nenhuma, do nosso país, que representa confiança, representa emoção, representa carinho, que possui um recall especial, principalmente junto ao nosso público-alvo. Esse cara que tem valores muito próximos aos que pregamos aqui, no Banco Mercantil. Então, estamos muito animados com essa escolha, que reforça o nosso lugar de fala junto ao público 50+, amplia o reconhecimento de marca e mostra o tamanho com esse parceiro do nosso sonho e da nossa ambição aqui no Banco Mercantil, que agora é o banco de quem sabe viver. Bom, toda essa transformação permite alcançar cada vez mais vidas, mais clientes, com uma segurança de marca, uma presença nacional, o que é refletido na nossa produção digital, que já havia atingido grande marco de 80% e agora supera os 85%. Se a gente olhar no gráfico aqui à direita da tela dos senhores, nós vamos ver que as novas safras de clientes são cada vez mais digitais, com o menor CAC, cuja aquisição, maior engajamento que o LTV, o que reforça essa nossa força do nosso modelo híbrido, que é digital, como vocês veem, e também humano. Então, para
estar cada vez mais próximos desse nosso cliente, a gente também segue com a nossa expansão física, né? No ano, já são 61 novas agências, 34 somente nesse trimestre, todas muito bem equipadas, né? E com um time muito bem treinado para garantir um atendimento de primeira qualidade, que é uma das grandes marcas registradas aqui do banco, né? Cada nova agência, para a gente, é um ponto real de conexão com os clientes, que muitas vezes preferem o contato humano, reforçam a nossa presença, a nossa placa e a nossa grande missão, né, de estar ali, sempre ali do lado desse nosso cliente. Bom, essa tela aqui, ela é muito interessante, né, porque ela vai mostrar uma dinâmica que vem acontecendo com o banco há bastante tempo. Então, aqui no meio, a originação de crédito, né, CAGR de 27%, quase 30% a gente vem crescendo na nossa originação. Tá? Na direita, a carteira de crédito, que cresce proporcionalmente à originação de crédito, também CAGR de 28%, atingindo 21,6 bilhões de reais. Mas o que acontece? Conforme a gente consegue crescer, né, 3 vezes mais o mercado, nessa carteira de qualidade, né, colateralizada, e sem crescer tanto, mantendo os custos fixos quase estáveis, o que acontece é que a gente consegue entregar resultados cada vez melhores, a chamada o ganho de eficiência operacional, o ganho de escala aqui, que mostra então no gráfico da esquerda esse resultado que cresce 85% e ilustra toda a força dessa estratégia e desse modelo que a gente desenhou. Tá? Então, para resumir, né, falamos da carteira de 21,6 bi, crescimento de 31% no ano, muito puxada pela originação, que retoma 4,4 bilhões, um crescimento de 26%, e de novo um crescimento trimestral de 66%, ainda que os fluxos operacionais ainda estejam em melhoria contínua, puxada pela carteira de crédito consignado de 14,7 bilhões, um crescimento de 44%, mais de 6,4 vezes o crescimento do mercado, que somado com a receita de prestação de serviços no nosso ecossistema, que cresceu 34% no ano, mais 14% só no trimestre, também muito puxada por essa campanha institucional, pelos canais digitais, pelos canais físicos, a gente chega no lucro de 254 milhões, um crescimento de 26% no ano, com ROA de 3,4%, um dos maiores do mercado, que alavancado chega no ROI de 45%, e num banco muito capitalizado, com a Basileia bastante confortável, aí acima dos 16%. Então, para entrar aqui no detalhe de cada um desses números, vou chamar aqui no palco o nosso CFO, Paulino. Muito bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos acompanham na divulgação de resultados do Banco Mercantil referente ao terceiro trimestre de 2025. Vamos agora, então, dar um pouco mais de detalhe aos números, começando pela carteira de crédito do banco, que é o seu principal ativo financeiro. Principal destaque desse terceiro trimestre, o crescimento da carteira de crédito consignado, atingindo o patamar de 14,7 bilhões de reais, enquanto a carteira do banco como um todo atingiu o patamar de 21,6 bilhões de reais, um crescimento de 31% na comparação anual, em um momento em que o mercado como um todo, e aqui por mercado eu me refiro à série do Banco Central de recursos livres, pessoas físicas, cresceu 12,2%. Daí, portanto, mais uma vez, o banco crescendo a mais do que o dobro do mercado, crescendo nesse trimestre 2,5 vezes a taxa de crescimento do mercado como um todo. Puxado, como já disse, pelo crédito consignado, dentre os quais o INSS é a nossa principal carteira, com um crescimento na base anualizada de 44%, e também vale a pena referir um crescimento bastante expressivo na nossa carteira de crédito pessoal, que trouxe um crescimento também na base anualizada de 30%. Outras carteiras, como é o caso da carteira de antecipação do saque aniversário FGTS, andaram de lado, por assim dizer. A carteira de antecipação de saque aniversário de FGTS teve recentemente suas regras alteradas, o que deve reforçar o caráter de estabilidade ou até mesmo de declínio dessa carteira. Uma carteira muito boa, que nós soubemos trabalhar
tempestivamente e oportunamente, vimos rodando com uma carteira perto de 3 bilhões já há algum tempo, uma carteira que gostamos muito, mas cujas perspectivas não são tão positivas. O grande destaque sendo, então, no que diz respeito à carteira, aumentando a participação de crédito colateralizado, atingindo 86% do total do portfólio, em um momento, como falaremos adiante, e que a inadimplência do sistema como um todo encontra-se em um momento elevado. Então, a carteira colateralizada nos dá a segurança de seguir crescendo o banco e o seu portfólio de crédito de forma sustentável no que diz respeito também à inadimplência. Inadimplência essa over 90, que é a principal métrica de mercado, que encerrou o trimestre em 2,8%. Vamos comentar esse aspecto um pouco mais daqui a pouco. E o banco, mais um trimestre, com um crescimento significativamente acima do mercado, um crescimento anual composto médio de 28% ao longo dos últimos 3 anos. Portanto, tivemos, como temos tido, mais um trimestre com uma execução bastante segura, a despeito das condições bastante voláteis de mercado que nós observamos. Algo que podemos destacar quando falamos da originação de crédito. Após um segundo trimestre, onde tivemos uma série de incidentes relacionados principalmente ao INSS, dentre os quais eu destaco a exigência de biometria, que fez com que os procedimentos operacionais, não só do mercantil, mas do mercado como um todo, se alterassem e fazendo com que os níveis de originação dessa linha, que, como já referida, é a principal linha do Banco Mercantil, atingissem em níveis de mercado os menores patamares históricos do produto. Nesse terceiro trimestre, essa dificuldade de originação ela permanece. Quando olhamos a série do Banco Central, vemos que houve uma melhora na margem, pouco superior a 10% na originação do mercado como um todo, ao passo que a originação do mercantil foi de 1,8 bi para 3,5 bi, ou seja, basicamente dobrando na comparação trimestral e um crescimento de 37% na comparação anual. Trimestre esse, portanto, superado apenas pelo primeiro trimestre desse ano, que foi um dos melhores, se não o melhor trimestre em termos de originação de consignado da história do Banco Mercantil. Essa retomada, como já referida pelo Gustavo, nos deixa muito satisfeitos por termos conseguido mais uma vez atravessar um momento de mercado bastante instável, nos posicionando com muita rapidez e nos adaptando às condições adversas de mercado, retomando uma trajetória de crescimento que tem sido a tônica do banco ao longo dos últimos trimestres. Um outro destaque que eu gostaria de fazer aqui é a melhor originação trimestral de crédito pessoal não consignado, ali na parte cinza inferior do gráfico, beirando os 700 milhões de reais na originação trimestral. Como eu já falei, o melhor trimestre dos últimos períodos e um crescimento de 9% na comparação anual. Essas são os dois grandes destaques. Como já falei anteriormente, a linha de antecipação de saque aniversário FGTS, uma linha que gostamos muito e que temos sabido operar, é uma linha que vem perdendo tração já ao longo dos últimos trimestres e, dadas as mudanças regulatórias ocorridas recentemente com o início de vigência nesse mês de novembro, a gente imagina que a originação dessa linha venha inclusive a cair no mercado como um todo. Um outro destaque fundamental é a maneira como essa originação se dá. Conforme o Gustavo referiu anteriormente, temos 80% da originação de crédito consignado do banco sendo feito 100% digital. Isso é fundamental não somente para bem atender o cliente, como também para proporcionar ao banco uma maior eficiência operacional, aspecto que nós tocaremos também um pouco mais adiante. E a originação de consignado, portanto, como mostrado no gráfico ali na parte superior direita, um crescimento médio anual de 48% ao longo dos últimos 3 anos. Então, esse é mais um trimestre de retomada que nos deixa muito satisfeitos de retomarmos, então, essa trajetória de crescimento acima do mercado observada ao longo dos últimos trimestres e anos. Falando um pouco agora, então, da qualidade do crédito, a inadimplência, o índice over 90 do seu lado esquerdo, que é a principal métrica observada pelo mercado, observou uma alta nesse terceiro trimestre, atingindo 2,8%, que é o patamar mais elevado observado nos últimos trimestres, o que naturalmente isso nos coloca uma lupa que já estava ali posta, né? Então a gente já vinha comentando em trimestres anteriores a preocupação com os níveis de inadimplência de mercado e por conseguinte também na nossa carteira, e o que vimos no mercado foram números atingindo de inadimplência, quando a gente olha recursos livres pessoa física, que é a linha escura do gráfico do seu lado esquerdo, atingindo o patamar mais elevado nos últimos trimestres, de 6,7%, o que é mais do que o dobro
da inadimplência observada na carteira do mercantil. Então, a gente segue operando com um nível muito mais baixo que o mercado está atravessando um momento complexo no que diz respeito à inadimplência das famílias e estamos observando com bastante cuidado esse crescimento. Crescimento esse puxado pelo crédito pessoal sem garantia, embora tenhamos tido também uma variação na margem no crédito consignado INSS, que é a nossa principal carteira. Tudo isso posto, entendemos que seguimos rodando num nível de inadimplência dentre os melhores do mercado, compatível com as características da nossa carteira, o que, entretanto, não significa que nós não tenhamos que estar muito atentos com os critérios de concessão de crédito para que consigamos equilibrar um crescimento acelerado, que acabei de falar, com uma carteira de qualidade que nos permita seguir entregando os níveis de retorno que o banco tem apresentado ao longo dos últimos trimestres. Uma informação de ontem que eu gostaria de colocar e que ilustra bem o que nós estamos falando. Ontem tivemos a divulgação dos dados da CNC com respeito ao endividamento e inadimplência das famílias brasileiras, e as famílias endividadas atingiram o maior patamar da série histórica, série essa iniciada em 2010, atingindo 79,5% das famílias endividadas no Brasil. O patamar de famílias inadimplentes também atingiu o recorde pelo segundo mês consecutivo, e aqui nós estamos falando já nos dados de outubro, atingindo 30,5% das famílias. Também o patamar mais elevado da série histórica, mantido o mesmo nível de setembro do mês de outubro. Então, esse é o pano de fundo que nós enfrentamos nesse momento, nós e o mercado, como inadimplência, e temos, como temos sabido, como navegar bem esse cenário. Do lado direito, temos a inadimplência over 15,90, aqui uma referência rápida. No trimestre passado, eu mencionei que a flutuação havia sido decorrente justamente das mudanças operacionais observadas no processo de biometria do consignado INSS, que isso já havia sido ajustado e retornaria aos patamares históricos no terceiro trimestre, e é o que pode ser observado no gráfico do lado direito, aonde a nossa métrica encerrou o trimestre em 1,3%, basicamente a metade da métrica de mercado, que é a linha branca, de 2,5%. Quando falamos da PDD, da provisão para devedores duvidosos, em relação ao percentual da carteira em termos absolutos, no gráfico do lado esquerdo, a gente verifica uma manutenção num patamar que tem sido uma média de 2,56%, o percentual de PDD em relação à carteira observado nos trimestres em tela. Uma queda nesse trimestre para 2,2%, mas rodando dentro dos patamares que entendemos como os patamares normais para o perfil da carteira do banco. No gráfico do lado direito, nós temos a divisão entre os estágios 1, 2 e 3 preconizados pela Resolução 4966, com relativa estabilidade, até mesmo uma melhoria com o aumento do percentual no estágio 1, atingindo 94,9%, a melhor observação do período em tela. Passando agora para um outro tema bastante importante que merece destaque nesse trimestre, a receita de prestação de serviço do banco, atingindo um patamar recorde de 235 milhões de reais, o que significa um crescimento na base anualizada de 33,5%, puxado por produtos que são valorizados mais pelos clientes do que tarifas bancárias, principalmente seguros e assistências, que atingiram um crescimento de 20,6 pontos percentuais, totalizando 82,9% do total da receita de prestação de serviços do banco. O que significa não só um aumento da linha de receita do top line, mas também uma melhoria da qualidade dessa receita, com produtos que os clientes valorizam mais, ocupando um espaço cada vez maior, ao passo em que as tarifas vêm paulatinamente se reduzindo, atingindo 15,2%, ou seja, basicamente a metade do que era um ano atrás, nesse terceiro trimestre de 2025. Isso aqui, como veremos, quando analisarmos o composto da margem financeira líquida, o NII, com a receita de prestação de serviço, a RPS, ambas recorde nesse trimestre, como falaremos na sequência, vamos ver que essa composição é muito saudável e é fundamental no sentido de permitir que o banco entregue aos seus acionistas os níveis de retorno que vem apresentando. Falando agora um pouco do outro lado do balanço, do passivo financeiro do banco, ou funding, o banco atingiu um saldo de funding de 27,2 bilhões ao final desse terceiro trimestre, como sempre, puxado pela sua captação própria, o que mostraremos em um momento, e dentre elas o depósito a prazo,
sendo responsável basicamente por 3/4 do funding do banco. A partir desse trimestre, passamos a destacar aqui as letras financeiras, devido ao aumento da sua participação no nosso mix, atingindo 15% ao final desse terceiro trimestre, o que é consequência de condições favoráveis de mercado e também, naturalmente, das contínuas melhorias na classificação de risco do banco observadas ao longo dos últimos trimestres. Isso fez com que o banco entrasse cada vez mais no radar de investidores institucionais, que vêm alocando mais e mais recursos nas letras financeiras do banco, que, como eu disse, representam já 15% do total do funding do banco. Outras linhas, como operações estruturadas e outras captações de mercado, acabam perdendo um pouco participação, dado o predomínio maior no mix dos depósitos a prazo e das letras financeiras. Detalhando isso um pouco mais, no gráfico do lado esquerdo, nós temos que já 89% de todo o funding do Banco Mercantil provém de suas fontes próprias de captação. Sejam os clientes INSS, que respondem por 17%, sejam outros clientes PF-PJ, que respondem por 47%, ou sejam operações originadas diretamente através da nossa tesouraria, que respondem por 26%. Restando, para plataformas parceiras e operações estruturadas de mercado, 11%. Cabe destacar que temos muito apreço pelas plataformas parceiras e operações estruturadas, e a gente deve ver alguma novidade nesse último trimestre para retomar um pouco a participação dessas fontes, que, como eu já referi, são bastante importantes no nosso mix como um todo. Quando a gente fala, olhando o lado direito, do nível de liquidez do banco, encerramos esse... Desculpem, acontece quando a gente fala muito. Encerramos esse terceiro trimestre com o caixa superior a 8 bilhões e meio de reais, num balanço de pouco mais de 31 bi, portanto, um nível de caixa bastante significativo, o que nos dá tranquilidade para seguirmos a nossa trajetória de crescimento, com o Liquidity Coverage Ratio, que é a liquidez de curto prazo, na métrica preconizada pelo Banco Central, de 3,5 vezes o mínimo regulatório necessário. E o Net Stable Funding Ratio, que é uma métrica também exigida pela autoridade monetária para bancos S1, que não é o nosso caso, mas a gente, por boa prática de governança, faz o cálculo de ambas as métricas, num patamar de 135%, que é um patamar comparável aos grandes bancos S1 do país. Portanto, uma posição de liquidez bastante robusta do banco para fazer frente a esse crescimento acelerado que apresentamos anteriormente. Falando agora um pouco de capital, o índice de Basileia do banco encerrou o terceiro trimestre com 16,1%, uma redução em relação ao trimestre anterior, puxada, como pode ser observada no gráfico do lado superior direito, pela expansão da carteira de crédito. Portanto, é uma redução de Basileia por um bom motivo, e é um dos motivos, inclusive, pelos quais temos por política e temos carregado um nível de capitalização elevado ao longo dos últimos trimestres, justamente, entre outras razões, para que possamos fazer frente a esses crescimentos de carteira e possamos, portanto, aproveitar oportunidades de mercado sem ameaçar o nível elevado de capitalização que o banco possui, 16,1 Basileia, quase 14, 13,9 o capital nível 1. E o que naturalmente vai sensibilizar as classificações de risco do banco, observáveis na parte inferior direita da sua tela. Essa tela a gente gosta muito dela porque ela ilustra a dinâmica de crescimento do banco e como o banco vem entregando os níveis de retorno que vem entregando ao longo dos últimos anos. Então ela remonta a 2022 e desde então nós podemos observar o crescimento do top line, que é a linha de receitas do banco, a linha branca, ocorrendo de uma maneira muito mais acelerada que o custo de captação, que é a linha escura, e aqui a gente tem que sempre destacar que tivemos flutuações importantes das taxas de juros ao longo desses trimestres, fazendo com que o custo de captação não só do banco, mas do mercado como um todo fosse pressionado. Inclusive, cumpre destacar que a taxa Selic média desse terceiro trimestre, mais uma vez, apresentou um crescimento em relação aos trimestres anteriores, atingindo 14,9% nesse terceiro TRI, vindo de 14,48% no segundo TRI, 12,95% no primeiro TRI e 10,84% em todo o ano de 2024.
Então, o banco vem fazendo frente. Claro que existe toda uma estratégia de gestão de ativos e passivos e de hedge para minimizar esses impactos, como temos tido sucesso, inclusive, mas naturalmente que há uma pressão sobre o custo de funding, que é a linha mais escura. E a linha mais clara, que são as despesas administrativas, operacionais e de pessoal do banco crescendo, como é natural, dado o crescimento e a expansão do banco, mas crescendo a uma taxa muito inferior ao top line. Essa combinação de fatores é o que tem permitido ao banco entregar níveis de retorno dentre os melhores do mercado. E chegaremos a ele, ROA e ROI, bastante estáveis na próxima tela. Antes disso, porém, eu gostaria de falar um pouco sobre a margem financeira líquida. Nós temos, nas apresentações de resultado, indicado que essa margem ela deveria cair ao longo desse ano para rodar algo próximo a 18%. E é isso que nós temos observado. Aqui tem uma série de efeitos, o próprio efeito no custo de captação que eu acabo de referir, tem um efeito mix também de linhas que têm taxas menores, como o crédito consignado, ganhando uma participação maior no nosso mix. Tudo isso dentro do plano de expansão do banco, em cima de linhas colateralizadas. Então, essa redução que a gente observa na NIM atingindo 17,5%, diga-se de passagem, uma NIM bastante saudável, ela já era uma redução esperada. E, de toda sorte, o nosso NII atingindo um patamar recorde de 1.189 bilhões, um crescimento de 14% na comparação anual, muito ajudado, como já falei antes, pela receita de prestação de serviço, atingindo o patamar recorde de 235 milhões de reais, um crescimento na comparação anual de 34%. Isso tudo somado nos leva, como já mencionei anteriormente, a um ROA estável ao longo desse terceiro trimestre, em 3,4%, sendo, portanto, a variação no ROI de 46% para 45%, fruto de uma pequena flutuação no nível de alavancagem do banco. Mas acho que o grande fator de destaque nessa tela é a capacidade que temos tido, em um cenário bastante volátil, por assim dizer, de manter o nível de retorno sobre o ativo do banco basicamente estável na casa do 3,4%, teve um pouquinho acima disso no primeiro trimestre, e com o nível de alavancagem muito puxado pelo caixa elevado, isso tem nos permitido entregar um ROI na faixa de 45%, 46%, tendo sido 45% nesse terceiro trimestre de 2025. Portanto, mais um trimestre de um resultado de excelência do mercantil, do qual muito nos orgulhamos. Com isso, encerro a minha participação e passo a palavra para o Leonardo, que vai facilitar o processo de perguntas e respostas. Leonardo, por favor. Muito obrigado, Paulino. Vamos agora à nossa sessão de perguntas e respostas. Bom, a gente recebeu algumas perguntas relacionadas ao INSS, então eu queria começar com esse tema. Bom, temos observado uma série de acontecimentos ligados ao INSS, como a exigência de biometria que vocês mencionaram, CPMI, etc. O mercantil foi afetado? Como? O que fez o banco retomar a originação de consignado do INSS de maneira tão forte? Fundamentalmente, a gente tem vivido aí, e a gente está observando no mercado, nos noticiários, um grande freio de arrumação no que tange a INSS, né? Isso vai começar, por exemplo, no fluxo de contratação de consignado, que é o fluxo biométrico com o TSE, e até tangibilizar também o pagamento de benefícios, né? Benefícios previdenciários. Antes de mais nada, acho que vale aqui reforçar que esse nivelamento, né, de qualidade de serviços e tudo que vem sendo feito para a gente é bastante positivo, para que a gente tenha padrões de mercado equânimes, isônomos, né, e para que o cliente tenha esse melhor atendimento, para que a gente tenha aí, né, mais segurança bancária, enfim, que a gente possa levar a melhor experiência para esse nosso cliente, que é o nosso grande foco, é o nosso grande core. Então, em relação à produção de consignado, a gente viu que ela teve uma queda expressiva no último trimestre, né, o fluxo de desbloqueio do benefício passou a precisar de uma biometria no site do TSE.
e, portanto, um desvio de jornada dos canais próprios do banco. Isso tem uma quebra de funil importante, com uma limitação, inclusive, de banda, né? Quantas mensagens a gente consegue trocar para comparar a face que a gente está capturando do cliente com a face cadastrada no TSE. E lembrando também que cidadãos acima aí, de 65 anos, muitas vezes preferem ou têm a opção, né, de não votar também. Então, o mercantil sempre usou a biometria, né, sempre desde 2019, 2020, que a gente já tem esse fluxo de segurança garantido para o cliente. O que muda foi a fonte de onde a gente precisa buscar esse face match, né? Isso faz com que o fluxo e a jornada sejam totalmente mudados, né? A gente precisou se adaptar. E uma palavra-chave aqui no mercantil, indo direto ao ponto de uma das perguntas, é a adaptabilidade. Então a gente poderia entender, olha, o mercado mudou, vamos conviver com uma originação um pouco melhor e vamos aguardar essas melhorias operacionais que vêm acontecendo paulatinamente. Mas a gente se desafia a fazer melhor, né? A adaptar. Olha, então apesar dessas mudanças e sabendo que a demanda do cliente está instalada, essa é uma linha muito procurada, uma linha muito boa para o cliente, que é a linha dos consignados. O que a gente consegue fazer nas nossas jornadas para facilitar para esse cliente o desbloqueio? Como que a gente consegue colocar os nossos canais à disposição do cliente? A gente falou muito hoje dos canais, dos canais físicos. Como é que a gente consegue ajudar nas agências que o cliente consiga realizar o desbloqueio? Como que a gente consegue ajudar no digital? Quais são as dúvidas? Como que a gente usa melhor essa banda? E tudo isso somado fez com que a gente conseguisse, no consignado de INSS, uma retomada muito legal, aí de 40%, quando o mercado cresceu 12%, 13% trimestre contra trimestre. Então a gente acha que aprendeu muito, acha que tem muito ainda para se destravar em termos de processo. Achamos também que o processo mais seguro é muito melhor quando padronizado para o mercado. Então estamos animados aí para, quanto melhor o processo, mais a gente vai conseguir destravar essa originação, porque a demanda está instalada e a gente tem um share importante de clientes e de demanda de tomadores aqui. Então a gente está animado para continuar crescendo e, de novo, sem colocar aqui o ônus nas mudanças de mercado, a gente conseguiu tirar da execução do banco esse offset de produção e voltar a patamares históricos. Então esse é um ponto fundamental desse trimestre, né? Conseguimos voltar para essa produção. Em relação a pagamento de benefícios, que é outro tema muito recorrente, o mercantil está apto, né, a realizar esses pagamentos, os pagamentos dos leilões previdenciários. Nossas agências são equipadas, né, com água gelada, numerário, com ATM, caixa eletrônico, banheiro, acessibilidade, ou seja, tudo que preconiza um bom atendimento para o cliente, com todas as métricas que a gente cuida já há bastante tempo, né, de tempo médio de espera, tempo médio de atendimento. Então, onde a gente tem a presença física, a gente está apto também a receber da melhor forma possível esse influxo de clientes para realizar aí o primeiro atendimento, o primeiro pagamento, e é também um ponto importante da estratégia, principalmente em tudo isso que a gente vem vivendo, que a gente vem lendo aí na mídia em relação ao tema INSS, que é o nosso principal tema, é o nosso principal cliente, é o nosso principal foco, e por isso a gente tenta se destacar, mostrar padrão de qualidade, retomar a produção e levar, dadas as restrições, as melhores jornadas para esse cliente, para tentar trazer para ele os melhores produtos nos melhores canais, seguir nossa trajetória de crescimento com esses pequenos ajustes conforme a regulação do INSS, a regulação bancária, vem se adaptando e a gente também se adapta da melhor forma a elas. Então, muito animados aí com esse freio de arrumação no geral, acho que vai ser muito bom para o mercado e acredito que a gente conseguiu entender e se adaptar aqui no Banco Mercantil por ter esse foco especial no 50 mais. Muito bom. Bom, vamos para uma segunda pergunta, agora falando sobre margem. A NIM recuou para 17,5% no trimestre. Quais fatores pressionaram a margem e quais as perspectivas? Bom, acho que essa fica comigo. A NIM de 17,5, ela já, de certa maneira, foi antecipada para quem vem acompanhando as apresentações de resultado. Tem alguns aspectos aqui para explicar, começando do macro. Então, a gente tem um pano de fundo. Eu referi a maneira como a taxa Selic média over tem crescido ao longo dos últimos trimestres. Isso, naturalmente, que pressiona o custo de captação, por mais que se tenha hedge. E nós o temos, né? Nós temos uma política e uma execução de ALM bastante estrita, mas naturalmente que à medida que o tempo passa,
você vai reprecificando operações com as novas condições de mercado, e isso tem pressionado o custo de captação das instituições financeiras de maneira geral, não é diferente no mercantil. Então, isso no que diz respeito ao macro. Quando a gente olha para o micro, eu acho que tem, em primeiro lugar, um efeito mix. Nós temos linhas colateralizadas, notadamente o crédito consignado INSS, que tem uma margem menor do que outros produtos de crédito do portfólio, e essas linhas colateralizadas, conforme também apresentamos, têm ganho participação no nosso mix. Então, esse efeito mix é um segundo aspecto. O terceiro aspecto, que acabou que, com tudo isso que o Gustavo falou do INSS, perdeu um pouco de visibilidade no mercado, mas está longe de ser resolvido, é a questão da taxa teto do consignado INSS, que continua num spread mínimo histórico. É uma questão que teve bastante discussão ao longo, eu diria, dos últimos anos, e com tudo isso que vem ocorrendo recentemente, acaba saindo um pouco das manchetes, mas isso de maneira nenhuma quer dizer que essas margens melhoraram. Elas continuam bastante pressionadas, e entendemos que em algum momento esse tema terá que voltar a ser endereçado. Então, de maneira sumária, são esses três grandes aspectos, eu diria, que explicam a NIM. Um quarto também relevante é que temos carregado um nível de caixa mais elevado do que o que costumamos, para aproveitar as condições de mercado do lado do funding. Isso tem nos permitido alongar e reduzir custos de captação, o que entendemos ser estruturalmente importante para o banco, razão pela qual o temos feito. Agora, isso traz um custo na medida em que aumenta a participação do caixa em relação ao total de ativos que rendem juros, fazendo o caixa, ele basicamente tem o custo de aplicação muito parecido com o custo de captação, então o resultado que ele deixa em termos de NIM é tendente a zero. Ao passo que o crédito não, o crédito possui uma margem bem mais significativa. Então eu diria que esse volume maior de caixa é o quarto elemento. Dito tudo isso, nós temos trabalhado para compensar essas margens mais espremidas na NIM. Claro que uma NIM de 17,5% é uma NIM extremamente saudável quando a gente compara com outras instituições financeiras. Ainda assim, nós temos visto essa redução, antecipamos essa redução e temos buscado compensá-la através de ganho de escala e ganho de eficiência, o que temos tido sucesso, de tal maneira que o ROA ele tem se mantido estável naquele patamar de 3,4%, foi até um pouquinho mais que isso alguns trimestres atrás, de maneira que a gente tem conseguido manter os níveis de retorno do banco e seguiremos trabalhando nesse sentido, mas entendendo que a NIM ela já atingiu um patamar que nós esperávamos e esperamos que continue ao redor de onde está nesse momento nos próximos trimestres. Bom, a gente tem uma aqui sobre a liquidez do nosso papel. Quero parabenizar pelo resultado do terceiro trimestre de 2025. Diante do desempenho das ações e dos esforços para aumentar a liquidez do papel, gostaria de saber se há, no planejamento da companhia, a possibilidade de um desdobramento de ações. Acho que posso comentar essa também, Gustavo. Essa pergunta ela começou a surgir mais recentemente, não é a primeira vez que a gente recebe, em outras conversas privadas eu já recebi esse questionamento. Realmente a ação tem se apreciado, e o pessoal tem questionado sobre a possibilidade de nós fazermos um split. É claro, sempre há essa possibilidade, a gente busca trabalhar para que a liquidez das ações se amplie, e naturalmente que fazer um desdobramento pode ajudar nesse processo. Então é algo que sim, podemos avaliar, não temos uma data ou um processo iniciado nesse sentido ainda, mas dado que essa demanda começa a surgir, entendemos que pode ser um meio para ampliar a liquidez do papel e naturalmente destravar valor para os nossos acionistas. Bom, agora a gente vai para uma relacionada às mudanças recentes do FGTS, com as novas regras que limitam a antecipação do saque aniversário do FGTS. Como a instituição avalia o impacto sobre a originação deste produto? Eu pego essa aqui. Mais mudanças regulatórias, né? Não pode ser diferente disso. Então, o produto de FGTS teve aí algumas novas regulamentações. Das principais, o valor da parcela vai de R$100 a R$500, então limitado a R$500, e limitado a 5 parcelas, então o valor total fica limitado a R$2.500 e apenas uma operação ativa por cliente. São essas as grandes mudanças regulatórias, né? Em última análise, uma vez que esse mercado já está bastante saturado,
a gente acredita que essas mudanças aí vão ter um impacto drástico, se não definitivo, na originação dessa carteira. Tá? Como é que a gente aborda esse tema aqui no mercantil? Acho que primeiro foi um produto, e é um produto bastante rentável, que o mercantil soube se aproveitar, um lançamento lá na pandemia, um produto que funcionou bastante bem, que contribui, que o mercantil chegou a ter 15% de mercado, ou seja, mostrou de novo adaptabilidade, velocidade, foi um dos bancos que conseguiu montar a carteira muito rapidamente, uma carteira boa, rentável, saudável, que mostra a força do canal, principalmente nesse caso do digital, então aplicativo, WhatsApp, e a gente conseguiu montar essa carteira que está aqui na casa de 2,7 bilhões. Em relação a essa carteira, ela ainda vai bastante tempo, ela tem a duration muito elevada, vai 5, 6 anos ainda ficar aí acruando os juros para o banco mercantil. E não mudou nada no arcabouço legal em relação à colateralização dessa carteira. Então, em relação a risco de inadimplência, não há o que se comentar, né? A segurança jurídica da carteira e os recebimentos desses juros que serão acruados ficam, portanto, garantidos. O que vai acontecer agora é uma mudança de regulação. Claro que o cliente que ainda não aderiu ao saque aniversário ainda vai poder fazer esse saque, mas os clientes que eram mais comuns, que faziam aquele ressaque, vão ficar algum tempo aí sem conseguir fazer aquela tomada da margem adicional, por exemplo, da contribuição patronal. Isso deve fazer com que grande parte da originação que a gente observa, e de novo, a gente já via que a nossa carteira já não crescia mais, ou seja, o mercado está saturado, que ela tem essa queda importante. Mas aqui também cabe um destaque, né, o governo trocou praticamente esse produto, e aqui sem entrar no mérito se essas regulamentações serão adaptadas ou mudadas conforme a gente observa o impacto, ainda tem muita discussão política aqui para entender de fato se essas mudanças são definitivas, vamos aguardar, mas assumindo que sejam, a ideia também dos órgãos reguladores é que esse produto seja na margem também substituído pelo novo produto de consignado privado, né? O público é muito parecido, né? Quem tem um FGTS com o público seletista, que é o público foco da linha de consignado privado, né? Do consignado de CLT. E essa nova linha também tem uma perspectiva muito boa. Então, o que a gente pode observar na nossa estratégia? A gente deve ver, provavelmente, essa carteira ao longo dos períodos e amortizando e acruando juros, e uma nova carteira, conforme a gente entende esse novo produto, esse novo arranjo operacional, tecnológico, creditício, que a gente vá mais do que substituindo, e a gente entende que consegue também se aproveitar dessa oportunidade que se desenha no mercado endereçável que deve ser maior, inclusive, do que o mercado de FGTS. Né? Assim a gente espera, a gente acha que vai ser uma troca, se ela se concretizar, muito positiva, mas ainda esse produto, como é novo, o mercantil está aprendendo operacionalmente em termos creditícios, também estamos esperando aí os vintage das safras para entender quando e como a gente consegue acelerar. E claro, né, esse cliente que tem o FGTS aqui com a gente, é um cliente que está nos nossos canais, é um cliente recorrente, é um cliente que contrata produtos do ecossistema, é um cliente que pode contratar o privado ali na frente, ou seja, toda essa base de clientes traz para a gente também uma vantagem competitiva grande, a gente já conhece esse cliente, já sabe a sua capacidade de pagamento, então esses são justamente os clientes que a gente está começando também a oferecer o produto de consignado privado. Né? Então, é uma dinâmica, né? A gente tem que se adaptar a essas dinâmicas de mercado, as dinâmicas regulatórias, e uma execução forte vai garantir que a gente faça bastante bem essa transição, que tem bastante tempo aí, de novo, pelo tamanho da duration do FGTS, e conseguir ótimos frutos aí com a maturidade do consignado privado. Bom, nós temos uma pergunta aqui relacionada à nossa distribuição. Há uma obrigação legal, Lei 6.404, e estatutária, por conseguinte, em relação à distribuição de lucros. Com esse lucro tão alto, quando pretendem distribuir para acionistas, seja através de JCP e ou dividendos? Posso responder essa? Não, evidentemente que há obrigação legal e nós sempre observamos as obrigações legais do banco. O JCP tem sido destacado trimestralmente, como foi novamente nesse trimestre. Então nós temos hoje 25,9% da base de cálculo, que é o lucro acumulado no ano, deduzido da reserva legal de 5%, devidamente provisionados no balanço para pagamento. E o serão
tão logo haja a deliberação para esse pagamento. Isso não tem ainda uma data definida, mas imaginamos que seja após o encerramento do exercício, como tradicionalmente o banco fazia, embora ele tenha feito em alguns momentos pagamentos intermediários. Então a expectativa é que esse pagamento ocorra mediante a deliberação devida após o encerramento do exercício de 2025. Bom, nós já vamos caminhando aqui para o final. Eu vou fazer uma última pergunta. A gente tem uma aqui que é relacionada à nossa estratégia de funding. Bom, vocês mencionaram novidades a respeito de plataformas e operações estruturadas no quarto trimestre de 2025. Poderiam detalhar? Seriam colocações públicas ou privadas? Acho que eu posso responder essa também. Eu comentei en passant durante a apresentação, a gente vai ver novidades, não tanto em relação a plataformas, o banco hoje ele está presente em todas as principais plataformas de investimentos do país, já há bastante tempo e vai continuar presente, são parceiros importantes na nossa estratégia de funding. Com relação às operações de mercado, nós estamos examinando opções de operações, sejam privadas, sejam públicas, e deveremos ter notícias a respeito disso no decorrer das próximas semanas. Nós vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa apresentação. Eu gostaria de lembrar que todas as perguntas que foram feitas e não foram respondidas aqui hoje serão respondidas diretamente a quem perguntou pela própria área de relações com investidores. Para qualquer dúvida adicional, fiquem à vontade para entrar em contato conosco pelos canais que estarão disponíveis aqui na tela. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo e ao Paulino pela apresentação e desejar a todos que nos acompanharam aqui hoje um ótimo dia. Bom dia.